O mundo está fechado. Estão suspensos os abraços, apertos de mão, a troca de cartões e de alianças, a emoção de ver seu artista de perto, o parabéns cantado em coro, o olho no olho. O que não foi suspenso é a relevância de nosso trabalho. Evento, crescimento e desenvolvimento são sinônimos em nossa economia. É hora de se reconectar, ressignificar valores, estar pronto para um novo mundo. Um mundo novo onde estar junto terá mais significado. O olho no olho será mais sincero. O abraço mais apertado. E os sonhos mais intensos e enfim realizados. É nesse novo mundo que nós, profissionais de eventos, estaremos. Prontos para reconectar, realizar sonhos e fazer a magia acontecer. Prontos para organizar o melhor evento das nossas vidas para você. Estamos juntos por você. O mundo está fechado. Estão suspensos os abraços, apertos de mão, a troca de cartões e de alianças, a emoção de ver seu artista de perto, o parabéns cantado em coro, o olho no olho. O que não foi suspenso é a relevância de nosso trabalho. Evento, crescimento e desenvolvimento são sinônimos em nossa economia. É hora de se reconectar, ressignificar valores, estar pronto para um novo mundo. Um mundo novo onde estar junto terá mais significado. O olho no olho será mais sincero. O abraço mais apertado. E os sonhos mais intensos e enfim realizados. É nesse novo mundo que nós, profissionais de eventos, estaremos. Prontos para reconectar, realizar sonhos e fazer a magia acontecer. Prontos para organizar o melhor evento das nossas vidas para você. Estamos juntos por você. O mundo está fechado. Estão suspensos os abraços, apertos de mão, a troca de cartões e de alianças, a emoção de ver seu artista de perto, o parabéns cantado em coro, o olho no olho. O que não foi suspenso é a relevância de nosso trabalho. Evento, crescimento e desenvolvimento são sinônimos em nossa economia. É hora de se reconectar, ressignificar valores, estar pronto para um novo mundo. Um mundo novo onde estar junto terá mais significado. O olho no olho será mais sincero. O abraço mais apertado. E os sonhos mais intensos e enfim realizados. É nesse novo mundo que nós, profissionais de eventos, estaremos. Prontos para reconectar, realizar sonhos e fazer a magia acontecer. Prontos para organizar o melhor evento das nossas vidas para você. Estamos juntos por você.
O mundo está fechado. Estão suspensos os abraços, apertos de mão, a troca de cartões e de alianças, a emoção de ver seu artista de perto, o parabéns cantado em coro, o olho no olho. O que não foi suspenso é a relevância de nosso trabalho. Evento. Beleza, pessoal. Já estou convidando, as pessoas vão começar a entrar por aqui. A presença de todos, falar um pouquinho da nossa dinâmica de hoje. Então, hoje a gente tem o Leandro Horta, que é do BNMG, vai falar um pouquinho das questões de financiamento, vai dar uma panorama, né, como é que está a nossa situação. Hoje a gente está com a Ju aqui do meu lado, voltou depois de estar com possibilidade de participar ao vivo aqui na nossa estrutura, falar um pouquinho das questões de financiamento. Chegou, tá? Chegou. Então, pessoal, quem estiver no YouTube, quem está no YouTube pode continuar, porque voltou agora o áudio, acho que já resolveu, tá? E aí a gente vai começar a dinâmica novamente. Então, a gente está com o Leandro Horta, que vai falar um pouquinho das questões do financiamento. A gente está também com o deputado Irineu, que aceitou o nosso convite, um deputado estadual, o professor Irineu, e ele aceitou o nosso convite, e na sequência ele foi convocado para uma assembleia, às 2h, mas falou que ia ser rapidinho lá e que estaria com a gente por volta das 2h30. Mesmo eu frisando com ele que poderia participar na próxima quarta, mas ele achou interessante participar nessa semana com a gente, então pode ser que daqui a pouco ele entre e a gente vai ter também o prazer de ter a conversa dele e a visão dele como parlamentar, como é que está o andamento lá dos nossos pleitos. E hoje a gente falar um pouquinho como foi a semana passada, né, do nosso dia. Todo mundo deve saber que foi quinta-feira, foi o dia profissional do evento, onde a gente fez aquela ação do Avatar e também nas mídias sociais e também toda a parte de
vídeo institucional que a gente soltou, release para a imprensa, a gente teve uma grande divulgação, tivemos retorno dessa divulgação acontecendo no nível Brasil, então pessoas em São Paulo postando, a gente teve aí, né, o pessoal da comunicação mesmo nos alertou, pessoas usando a nossa logomarca lá em Goiás, então quer dizer, a gente está conseguindo atingir não só a nossa Minas Gerais, mas também todo o Brasil, até pelo trabalho ímpar que eu acredito que a gente esteja fazendo com um grupo seleto de pessoas, né, e pegando a cadeia de uma ponta a outra. Então, a gente está muito forte nesse segmento. Quem está com a gente aqui no Zoom não vai poder ver todos os vídeos que a gente preparou, mas no YouTube já vai estar, a gente vai começar a soltar um pouquinho dos vídeos que a gente preparou essa semana. Então, se quiser abrir o YouTube lá separado para poder ter essa experiência também pode, tá, gente? Só tirar, às vezes, o som aqui do Zoom. Então, vamos assistir um pouquinho do vídeo, do que a gente fez na semana passada, no nosso vídeo institucional, e também das ações, o que a gente recebeu dos nossos colegas promotores. Pode soltar aí, André. Hoje, 30 de abril, Dia do Profissional de Eventos. Absolutamente sem eventos. Sem shows, sem futebol, basquete ou atletismo, sem feiras, sem congressos, sem festas de casamento ou de aniversário, sem exposições, sem teatro, nem balé. Nosso amigo querido Mas, aí está falando um pouquinho. quando tudo passar, e vai passar, nós, profissionais de eventos, estaremos mais unidos que nunca, trabalhando em todas as áreas para proporcionar de novo momentos de música, emoção, alegria, informação, cultura e entretenimento. E vamos festejar a cada dia o nosso sucesso. Parabéns, colegas. Uma está entrando aí. Gente, Obrigado olha que aí, coisa Luiz mais Luca, linda, com a o gente, Mineirão Rodrigo homenageando Rocha, os profissionais da Fabrício. área de eventos. E as Hoje é o feiras, nosso Dr. dia Costa e o tá aqui Gigante com a faz gente, parte mais da Costa. nossa Seu vídeo está passando história. lá no YouTube, tá? Valeu, De Mineirão. organização, claro, mas está passando Valeu. lá. Estamos muito felizes. Muito lindo, E emocionante agora a gente está viver passando um isso com pouquinho, algumas vocês. fachadas em Belo Maravilhoso. Horizonte, que colocaram no nosso vídeo, a nossa logomarca. Aí, nossa moçada, placa. Mineirão, vídeo rodando na GBA, fachada da GBA. Praça da Estação. Olha o nosso dia, profissional dos Tivemos também eventos. pessoas Olha que bacana nessa que transmissão. ficou. E temos Olha que também, show. está acabando o nosso vídeo lá, os locais Rodando na que foram fachada. divulgados. E também temos uma Muito palavra bacana. de um fornecedor aí, falando o quanto é importante o nosso segmento. Então está acabando de passar os vídeos, daqui a pouco a gente volta aqui para nossa ao vivo. Mas novamente agradecer a vocês. Humildemente aí por apresentando estar a nossa presente, classe, profissionais de eventos. Obrigado pelo ajudando esse convite, grupo turma do cada vez ficar mais movimento. forte, né? A gente vai voltar, A gente voltar. demora não. Perfeito, gente. Voltamos. Espero que todo mundo que esteja no YouTube gostou do que viu, né, do que a gente fez na semana passada. Então, eu não sei, Ju, você queria falar alguma coisa, a princípio, a gente começar com as falas de hoje? A gente, bom, houve uma boa tarde, né, gente? A Leixa me mandou uma pesquisa, que eu não sei se todo mundo teve acesso aí, feita pelo Sebrae, a BEOC Brasil e a Ubraf, e a gente conversou até um pouco agora com o Leandro, até para ele entender um pouco mais sobre o nosso mercado, e eu acho que é importante, o Leandro vai começar a falar um pouco sobre isso, então eu vou deixar para ele, para a gente discutir com ele, a gente vai tentar ser um pouco mais dinâmico hoje. A gente queria dar um posicionamento para vocês em relação à cartilha, né? Que às vezes tem muitas pessoas que já estão pedindo, cadê a cartilha? Cadê a nossa cartilha? E nós estamos realmente fazendo ela com muita calma, né? Conversamos ontem muitas horas com o pessoal da cartilha, para que ela seja realmente efetiva. A gente tem notado que algumas cartilhas que já saíram, já estão sendo modificadas, né? Pelas próprias mudanças no mercado. Então, na semana que vem, a gente vai ter já alguma coisa, mas nós estamos tomando muito cuidado para ela não se tornar uma cartilha inviável, para ela ser uma cartilha leve, que não funcione só para o corona, mas em qualquer situação, né? Então, assim, nós vamos pedir um pouquinho mais de calma para que a gente tenha um resultado mais efetivo e mais condizente com o nosso setor e que seja realmente fácil de ser aplicado, ok? Então, acho que a gente já queria convidar, né, o Leandro para começar a falar com a gente. Nós vamos tentar bater um bate-papo maior com ele. Cadê o Leandro? Leandro está aí, então, primeiro, agradecer o Leandro do BNMG por disponibilizar o tempo dele para estar falando com a gente.
e passar a palavra para ele falar um pouquinho como que está aí a situação do nosso mercado aí de financiamentos e recursos para o nosso segmento. Seja bem-vindo, Leandro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu que gostaria de agradecer pelo espaço, né? Pela oportunidade de estar falando para tanta gente, um segmento que é tão importante para a economia de Minas. Eu queria falar um pouquinho antes do BDMG, porque às vezes alguns empresários não conhecem ainda o BDMG. O BDMG é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, guardadas as devidas proporções, assim como o BNDES, é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que está sempre na mídia, o BDMG é um banco de desenvolvimento que não tem agências, não tem conta corrente, não trabalha com nenhum outro produto financeiro que não seja financiamento. Então, eu já menciono para vocês uma grande vantagem competitiva do BDMG em relação aos outros bancos. Nós nunca vamos pedir para que seja feito um seguro, para que seja feito um título de capitalização, uma aplicação, abrir conta conosco. O BDMG trabalha exclusivamente com linhas de financiamento, linhas de crédito. Tá? E o banco, o banco já trabalha com um repasse de recurso do Ministério do Turismo, tá? Que é o Fungetur. Essa linha, o banco está trabalhando desde o ano passado, tá? E é uma linha específica para as empresas que atuam na cadeia do turismo. Então, quando a gente fala de cadeia do turismo, envolve não só os meios de hospedagem, né? Hotel, pousada, mas também bar, restaurante, cafeteria, lanchonete, casa de espetáculo, organização de eventos, casa de shows, enfim, tudo isso, tudo que o turista pode fazer na cidade e que está relacionado com a cadeia do turismo, a gente pode financiar, desde que o empresário, a empresa, tenha o cadastro. O que é o cadastro? É o cadastro no Ministério do Turismo. Se vocês digitarem no Google aí cadastro, a primeira coisa que vai aparecer é exatamente esse cadastro, do cadastro. É um cadastro extremamente simples de ser feito, mas que pelo excesso de demanda, ele está demorando hoje cerca de 10 a 15 dias. Tá? Isso tem demorado e é uma dica que eu já deixo para todos. Se tem um KNAI referente a evento ou qualquer outra atividade da cadeia do turismo, faça esse cadastro no Cadastro. Ele é gratuito, não tem custo absolutamente nenhum, mas o Ministério do Turismo, ele pretende, com esse cadastro, fazer uma espécie de mapa do turismo no Brasil. Tá? Então, quanto antes os empresários puderem se cadastrar lá no cadastro, obter o cadastro, é importante. Por que eu estou falando do cadastro antes até de falar das linhas de crédito? Porque aquela empresa que tiver o cadastro, ela consegue ter acesso ao Fungetur. O Fungetur é uma linha de financiamento exatamente para todas as empresas que atuam na cadeia do turismo. Tá? Qual que é a taxa desse financiamento? Ela é uma taxa mista, tem uma parte que é pré-fixada, tem uma parte que é pós-fixada. Então, ela é INPC mais 5% ao ano. Com a inflação em queda, nós estamos falando de uma taxa que fica abaixo de 0,6% ao ano. O INPC tem ficado historicamente abaixo de 4%, somados aí aos 5% ao ano, dá uma taxa de 9% ao ano. Então, nós estamos falando de uma taxa aí que vai ficar em torno de 0,6%, 0,5%, dependendo da inflação, vai ficar abaixo de 0,5%, ok? E o mais importante é que essa linha ela tem o prazo de 48 meses, mas o BDMG oferece a possibilidade de 6 ou 12 meses de carência. Então, a gente ainda tem muita incerteza em relação a essa pandemia. Nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar. Então, nesse momento, muitas vezes pode ser interessante para o empresário fazer uma solicitação de financiamento, onde ele vai ter 12 meses de carência. Durante a carência, são pagos somente os juros do financiamento.
E depois desses 12 meses de carência é que se paga amortização mais juros. Essa é a minha linha mais em conta que eu tenho. Essa é a linha que eu tenho condições de chegar até R$480 mil por CNPJ. Tá? E é uma linha que está disponível, os empresários podem acessar pelo site, porém, já vai uma outra indicação para vocês. O BDMG trabalha não só com o atendimento pelo site, mas também através dos correspondentes bancários. Existe uma rede de correspondentes bancários que são credenciados, esses correspondentes bancários são treinados e eles são remunerados pelo BDMG. Por que o BDMG remunera? Porque a documentação que vem, muitas vezes, de um correspondente bancário, ela é muito mais pronta, eu tenho muito menos retrabalho. O correspondente bancário ele recebe todas as informações, ele tem acesso direto, todos os meus correspondentes eles têm meu telefone, então se precisar de entrar em contato, tirar dúvida, eles têm um canal direto com o banco. E muitas vezes o site ele gera algumas dúvidas no preenchimento, principalmente a questão de patrimônio. Olha, minha casa vale 1 milhão, mas eu não tenho um documento que comprove que ela vale 1 milhão. E aí, que número que eu coloco lá? O correspondente está apto a identificar. Então, a assertividade e a chance maior dos empresários que buscarem crédito através do correspondente bancário, eles têm uma chance muito maior. Então, vale a pena procurar o correspondente bancário. Aí nós temos uma rede de correspondentes bancários. Inclusive, quem me indicou para participar dessa live foi o Pedro, tá? Que eu gostaria de mencionar aqui. E caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida e tenham necessidade de simular e buscar crédito, procure o Pedro, por favor. Voltando a falar das linhas de crédito, tem outras linhas que são as linhas do Gera Minas e do Empreendedoras de Minas. São linhas de crédito que começam a partir de 0,83. São taxas mais altas do que a do Fungetur. Como eu acredito que a maioria das empresas aqui estejam aptas a buscar o Fungetur, eu não vou me alongar muito nessa linha, tá? Até porque ela só tem 6 meses de carência e até 48 meses de prazo total. E também tem a linha Empreendedoras de Minas, que é para empresas comandadas por mulheres, participação societária de 50% ou mais. Então, nós estamos falando aí de taxas que começam em 0,80% ao mês. Essas taxas elas vão flutuar, elas vão variar conforme a análise de crédito. Então, é importante também mencionar que quanto mais bens os sócios, que serão os garantidores da operação, puderem apresentar, maiores as facilidades de aprovação de crédito. Porém, também é importante mencionar que garantia não alavanca limite. Então, não basta ter bens no nome do sócio. Por quê? É importante, e o cálculo da capacidade de pagamento ele é feito com base no faturamento do CNPJ. Então, a gente vai buscar os últimos 12 meses de faturamento do CNPJ para poder chegar na capacidade de geração de caixa, para chegar na capacidade máxima de financiamento. Então, quanto antes vocês puderem solicitar o financiamento, melhor. Por quê? A tendência é que, nesse momento, eu ainda estou enxergando o faturamento do mês de março para trás. A tendência é, a partir do momento que eu começo a enxergar o mês de abril, maio, junho, o faturamento caia e, consequentemente, os limites de todas as empresas vão cair, tá? Porque nós estamos falando de um produto que é diretamente relacionado com o faturamento dos últimos 12 meses. Que mais que eu posso dizer? A respeito das questões referentes à garantia. É importante que o empresário tenha bens e que consiga comprovar a propriedade desses bens. Então, eu tenho um carro, mas o carro não está no meu CPF, ele não serve como comprovação de patrimônio. Eu tenho um imóvel, mas eu não transferi esse imóvel para o meu nome, eu não consigo comprovar a propriedade desse bem. Então, é importante ter bens na pessoa física, porque a pessoa física, os sócios,
é que serão os avalistas da operação. E muitas vezes, gente, a gente também trabalha com o FAMP, o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, que é uma parceria entre o BDMG e o SEBRAE. Esse fundo de aval, ele entra como uma garantia complementar, mas ele só vai funcionar se o empresário tiver pelo menos alguns bens, porque ele é sempre complementar, senão ele não pode nem ser acionado. Bom, eu falei de forma bem rápida, eu prefiro abrir para perguntas, de modo que a gente possa direcionar a nossa fala para poder tentar esclarecer o maior número de dúvidas possível. Leandro, já vieram duas perguntas aqui, né? Uma delas é o telefone do Pedro. Eu vou pedir o Pedro para passar daqui a pouco, a gente coloca, né? A gente teve um número de pessoas que procuraram o banco e houve uma negativa, né? Grande. Um dos motivos você já explicou aí. Aí você já deu aconselhamento, né? Consegue-se fazer uma adequação de patrimônio ainda há tempo para se pedir, e qual prazo seria o ideal de pedir novamente, né? Se não se consegue, para pedir novamente, qual seria um segundo caminho que essas pessoas poderiam para buscar o financiamento? Bom, a regra do banco é de 90 dias para se entrar com uma nova proposta, ok? Essa é a regra do banco. Então, hoje, se você teve uma proposta negada nos últimos 90 dias e coloca novamente o CNPJ no site, imediatamente já não deixa nem fazer simulação e já bloqueia o CNPJ, não consegue avançar. O que a gente pode fazer é o seguinte, caso a caso, a gente pode fazer uma análise com base na documentação dos sócios para verificar se houve algum erro de preenchimento e se caberia uma nova análise antes dos 90 dias. Mas isso, gente, é uma questão que nós vamos ter que fazer manualmente. Então, o site hoje está sobrecarregado de demandas por crédito. Tem muitas empresas de muitos setores que estão buscando o banco. A demanda por crédito aumentou mais de 1000 vezes. O banco já está liberando cerca de 4 vezes o valor que liberou no mês anterior. Tá? Então, assim, no mês de março, a demanda já subiu em relação a fevereiro, em janeiro e fevereiro. No mês de março já subiu. No mês de abril, subiu mais ainda. E o que a gente tem visto é que os primeiros dias do mês de maio, a gente vai provavelmente bater recordes de liberação. Então, primeiro ponto que eu queria mencionar para os senhores. Recurso nós temos, não vai faltar recurso. A questão é que, para uma aprovação de crédito, a gente precisa de uma série de fatores. A garantia é um dos componentes. O faturamento é outro componente. O tempo de existência da empresa é outro componente. A idade, o estado civil referente aos sócios, isso é importante. Por que é importante? Porque o banco vai fazer pesquisa do score de todo mundo, dos cônjuges, dos sócios, do CNPJ. Tem que se manter um relacionamento com bancos para poder facilitar o acesso a crédito. Então, de repente, não adianta aquela empresa que nunca buscou crédito chegar num momento como esse e pedir R$480 mil. Por quê? Não vai aprovar. É importante manter sempre, constantemente, um relacionamento com o banco. Isso não vale só para agora, isso vale para sempre. Então, muitas vezes, manter um financiamento ali de 20, 30, 50 mil reais constante, chega no momento de demanda, eu vou privilegiar aqueles que já demonstraram que têm um bom histórico de relacionamento. Então, aqueles que já vêm constantemente fazendo financiamento com o banco, com certeza, nesse momento, já conseguiram crédito, seja através do correspondente, seja através do site. Porém, aí, o que a gente faz em relação àqueles que já tentaram? Eu posso me comprometer com os senhores de fazer uma análise individual de cada CNPJ através do Pedro, tá? Vou pedir a vocês para concentrar essa documentação toda no Pedro e a gente vai verificar se a gente consegue
identificar algum erro de preenchimento que possa ter impactado no cálculo do risco da operação. Por exemplo, disse que é solteiro e tem uma união estável. Isso impacta na classificação de risco, gente, porque tudo é tratado estatisticamente. Então, estatisticamente, os casados dão menos problemas de pagamento do que os solteiros. Então, tudo isso é levado em consideração. Aquela empresa que acabou de abrir e aquela empresa que tem 10 anos de mercado, a chance maior é da de 10 anos de mercado conseguir a aprovação do crédito. Então, o que nós temos que fazer? Constantemente estar buscando o banco. A negativa é sempre temporária. Daqui a 90 dias, vamos tentar de novo. Vamos verificar o que pode estar acontecendo. Adianta eu mudar patrimônio? Não posso garantir. Então, às vezes, a pessoa muda o patrimônio para o nome do sócio, vai ter um custo com isso, e não vai ser isso que vai gerar a aprovação do crédito. A aprovação do crédito é meio que uma caixa preta. Nem nós do banco sabemos como é que a coisa funciona. Algumas coisas a gente deduz, a gente acaba concluindo, mas tudo é levado em consideração estatisticamente. Espero ter esclarecido dúvidas em relação a essa questão aí do preenchimento das propostas. Leandro, mais uma pergunta. Quem tem financiamento em andamento impede novos financiamentos ou vai depender do score, se ele gastou tudo? Como é que funciona hoje essa análise dentro da crise, né? Como é que funciona? O Pedro, quando a gente coloca o CNPJ, o Pedro tem acesso à nossa plataforma de crédito. Então, quando ele coloca o CNPJ de uma empresa, nós vamos lá lembre-se que eu sou Banco do Estado, então eu vou lá na Receita Estadual, apuro quanto que aquele CNPJ recolheu de tributos nos últimos 12 meses e faço o cálculo do faturamento dessa empresa. Então, eu sei exatamente quanto que aquela empresa faturou. Aí, outra questão. Empresas que normalmente não faturam ou não emitem nota de tudo. Às vezes não emite nota, por quê? Emite nota só do serviço, só da intermediação. Empresas de evento, é muito comum isso. Às vezes o recurso passa pela conta de vocês, mas às vezes a contratação de um artista ou a contratação de um show, e aí vocês fazem simplesmente a intermediação financeira. É importante o seguinte, o seu faturamento, ele se refere-se ao que você emite nota. Então, o limite que você vai ter é o somatório deste faturamento dos últimos 12 meses. Obviamente, quem fatura mais, quem emite mais nota, vai ter limites maiores do que aqueles que não emitem nota. E esse limite inicial, limite potencial que o Pedro detecta quando ele coloca lá na plataforma de crédito do banco, não quer dizer que aquilo ali é um limite pré-aprovado, que isso está disponível. Quer dizer que este valor é importante porque ele é o teto máximo que aquele CNPJ pode pleitear junto ao banco. Quer dizer que vai conseguir tudo? Muito dificilmente. Por quê? Primeiro, por questões de garantia. Nem sempre tem as garantias suficientes para serem garantir todo o financiamento, todo o valor. Segundo, pela classificação de risco da empresa. Quando a classificação de risco não é a máxima, ela é, por exemplo, inferior, vai caindo, cada nível de risco que cai, eu vou liberar um pouco menos de financiamento. Então, o risco, o score importa, tá? A questão do faturamento importa, tudo que é preenchido na proposta, aqueles campos todos que são preenchidos, são importantes, precisam de ser atentamente avaliados, porque tudo vai gerar um impacto no final da análise de crédito. E outra questão, é importante dizer para vocês o seguinte, a análise de crédito do BDMG, como é que ela funciona? Ela funciona de forma eletrônica, não existe a figura de um analista de crédito. Então, são estabelecidos parâmetros que, se a empresa atende aqueles parâmetros, passa. Se ela não atende, não passa. E não passar significa ter que aguardar 90 dias. Outra dica que eu posso dar para todos, chequem o seu CPF, o seu CNPJ, antes de fazer a solicitação de crédito. Por quê? Um SPC, um Serasa vencido,
vai impactar e muito na análise de crédito. Então, se tem algum apontamento, alguma restrição, resolva antes de pleitear o financiamento. Perfeito, Leandro. Aproveitar esse momento aqui, o chat está bombando, e aqui também no nosso grupo. Queria abrir para quem está aqui no Zoom, se quiser fazer alguma pergunta para o Leandro, senão eu vou começar a fazer as perguntas do pessoal do chat. Posso falar? Claro que sim, senhor Otávio. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Fungetur financia capital de giro? Perfeitamente. Capital de giro. Não tem que prestar conta, não tem que apresentar nota fiscal, não tem que apresentar nada. Bom, a minha experiência com o BDMG, que é realmente um excelente banco de investimento, de financiamento, é indispensável que a gente tenha um instrumento de divulgação, porque há uma certa resistência de um pequeno empresário, pequeno investidor, de achar que o BDMG é tão forte o seu faturamento nos últimos 12 meses. Então, quem está buscando financiamento e quer, às vezes, caminhar nisso, eu acho que quanto antes a gente começar, a tendência de conseguir é mais fácil, né, em cima dessa dinâmica. Você... É verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Leandro. Leandro, existe um limite do valor global a ser disponibilizado pelo Fungetur, pelo BDMG? O teto máximo aí que vocês previram? O que acontece? Espera aí, deixa eu só entender. É por CNPJ ou no montante? Não. Porque vamos supor que 1.000 pessoas, 1.000 CNPJs se candidatem. No BDMG à disposição dos empresários da área do turismo, né? Mas o próprio Ministério do Turismo já se comprometeu, caso tenha necessidade, de fazer um aporte maior de recursos. Então, na prática, esse recurso de 30 milhões era para o ano passado, ele acabou, uma parte dele vindo para esse ano, e, teoricamente, eu teria mais 30. Então, assim, recurso não falta. Isso aí o Ministério do Turismo tem essa verba em orçamento que pode mandar para a gente, se for o caso. Outro item importante é o seguinte, o Ministério do Turismo ele não está conseguindo aplicar essa verba em alguns estados. Por quê? Pelo decreto que autorizou o repasse desse recurso, só estão autorizados bancos públicos. Então, é só Caixa, Banco do Brasil, BDMG. E a Caixa e o Banco do Brasil não demonstraram o menor interesse em fazer esse repasse em alguns estados. Então, eles estão tendo muita dificuldade. O que a gente pode é canalizar os recursos dos outros estados para Minas. Isso a gente consegue, se houver necessidade. Por isso que eu estou frisando bastante. Não acredito que nós vamos chegar no teto, e se chegarmos, vamos atrás do Ministério do Turismo e vamos buscar mais recursos. Não, e outra pergunta, eu creio que seja bem simples, mas não se aplica portabilidade aqui não, né? Não. Alguma empresa que, por acaso, tem algum empréstimo queira passar por Fungetur, não, né? Não, o BDMG hoje, a gente trabalha com a modalidade de capital de giro, tá? Então, se houver ainda espaço no faturamento da empresa para ela buscar um novo financiamento, a gente pode fazer. Isso aí não tem problema algum, tá? Mas tem que haver espaço. Eu não troco dívida, eu não faço
a portabilidade, não, isso não tem essa possibilidade. Ok, obrigado. Jair, levantou a mão aí, por favor. Gente, boa tarde a todos, boa tarde, Aloysio, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Leandro, parabéns pela sua exposição do FUNGETUR. A gente precisa sempre de trazer informações para todo mundo, e houve muita reclamação com relação ao prazo de liberação do recurso e também de muita empresa tentando alçar o recurso e não conseguindo acesso. No mês, acho que foi até no começo de maio, primeira quinzena de maio, logo após que saiu as resoluções da medida provisória e também depois das portarias lá do Ministério do Turismo. Como é que está agora? As empresas já estão tendo esse acesso, talvez essa represa que se formou aí no começo aí de muito pedido chegando, já está mais fácil a liberação? Como é que está esse processo aí? Bom, é importante frisar também o seguinte: a análise de crédito do BDMG, pelo fato dela ser eletrônica, ela é muito rápida, tá? Ela é muito rápida, seja para negar ou seja para aprovar. E quando eu aprovo o crédito, eu mando para as empresas a lista de documentos que eles precisam de me apresentar. Essa lista de documentos, ela inclui o cadastro. O que tem demorado não é o BDMG fazer a efetiva ação do crédito, é a empresa apresentar o cadastro. Por isso é que, logo que a gente começou, a primeira dica que eu dei para vocês é o seguinte: se todo mundo é da área do turismo, teoricamente está inserido na cadeia do turismo, vão cadastrar as empresas, é gratuito, faça esse cadastramento, porque esse cadastramento ele tem demorado de 10 a 15 dias, tá, para o Ministério do Turismo dar resposta, e isso é a única coisa que impede a liberação do recurso, uma vez que todos os documentos foram apresentados. Tá? Outra coisa que muitas vezes impede é a falta de CND. Às vezes a empresa está sem CND, então nesse momento a gente ainda precisa de apresentar as CNDs. Tá? Agora, o processo como um todo, ele é muito rápido. Tá? Nós estamos falando de 10 dias. Desculpe te interromper, mas é porque você falou da CND e me chamou a atenção. Dentro de uma documentação, inclusive, está no próprio site do Ministério do Turismo, há uma liberação da necessidade de CNDs. O BDMG não está... Aí tem uma medida provisória que saiu no dia 27, né, na segunda-feira passada. Só que essa medida provisória, ela libera a apresentação da CND da Receita Federal e da CND do FGTS. Ok. Mas hoje, no Brasil, nós temos um problema, porque a CND ela é conjunta federal. Ela é do INSS e da Receita. Então, é uma CND única, mas foi dispensado só uma parte dela pela medida provisória. Então, ou eles corrigem a medida provisória, ou a gente não vai poder acatar pelo fato de não ter a certeza de que o INSS está em dia, porque a CND é uma só, é única. Então, assim, o nosso jurídico já está em contato para poder verificar o que pode ser feito, como que as empresas podem comprovar a regularidade do INSS, mas, por enquanto, essa pendência jurídica, parece que o decreto ele saiu faltando uma perna. Não sei se eu fui claro aqui, mas esse é o entendimento do nosso jurídico, então a gente precisa ainda de verificar essa questão da medida provisória, né, de correção de todas as CNDs, incluir todas as CNDs numa medida só. Jair, mais alguma pergunta, Jair? Não, é bom ele ter colocado essa questão, viu, Luiz? Bom ele ter colocado essa questão aí, para a gente poder pleitear isso lá, porque até então não tinha essa colocação, não, era que todas as CNDs estavam dispensadas, né? E como o Leandro falou, não estão. Então a gente tem que fazer esse pleito junto ao Ministério do Turismo para colocar todas, né? Faz sentido, não? Mas essa é uma... o Ministério do Turismo seria um caminho, né? Mas tem também uma outra questão, que é o seguinte: eu sou banco do Estado. Então, a CND estadual ainda é exigida. Tá? Aí já seria um pleito junto ao governo do Estado, mas a CND estadual, da Receita Estadual, ainda é. Então, por exemplo, se uma empresa tem um caminhão, tem um veículo, e por algum motivo não pagou o IPVA,
a certidão estadual não vai estar negativa, ela vai estar positiva, e aí não vai conseguir a liberação do crédito. Então, é mais uma questão que é importante deixar muito claro para os senhores. Perfeito. Leandro, mais um, doutor Otávio, quer falar? Só abre o microfone, doutor Otávio. Conseguiu? Quer que eu te ajude aí? Espera aí que eu vou abrir para você. Espera aí. Pode ir lá. Doutor Otávio? Oi. Pode falar? Bom, primeiro o seguinte, o BDMG é uma excelente instituição de desenvolvimento. Portanto, é indispensável que a gente tenha uma parceria com o BDMG para crescimento dos eventos, né, do turismo em Minas Gerais. Eu estou representando aqui a Associação Comercial de Minas, e a Associação Comercial tem o compromisso de divulgar o que o BDMG pode apresentar em termos de crescimento do turismo. É muito importante que a gente faça essas informações chegar ao pequeno empresário para que ele possa efetivamente, utilizando o recurso, crescer. Muito obrigado aí, Leandro, pelas informações. Eu que agradeço, doutor Otávio. Leandro, está chegando mais algumas perguntas aqui. Empresas de regime Eireli e que mantêm relacionamento com o banco apenas com bancos digitais, têm alguma dificuldade de acesso ao crédito? Bom, tudo, gente, nós temos que pensar, o banco pensa sempre no pior. No caso de um eventual não pagamento, uma empresa Eireli, teoricamente, seria mais difícil de se recuperar o crédito do que, por exemplo, uma empresa limitada. Então, por isso, como o risco é maior, uma empresa Eireli vai ter uma nota de risco mais elevada e a chance dela ter um financiamento negado é maior do que uma empresa limitada, por exemplo. Tá? Uma outra ponderação que eu acho que vale a pena a gente colocar também é o seguinte, no caso de uma empresa Eireli, na ausência do sócio, por algum motivo, ele precisou ser hospitalizado, e aí, como é que a empresa fica? E a continuidade da empresa? Então, isso tudo é levado em consideração. Então, por isso é que uma empresa Eireli, talvez ela tenha mais dificuldade de acessar os recursos do BDMG do que uma empresa limitada. Excelente. Vai, Ju. Leandro, para quem já conseguiu financiamento e por causa, né, do decorrer da pandemia, sente que vai precisar de mais prazo, existe algum tipo de negociação, assim, uma previsão, alienar algum bem? Existe alguma conversa por causa dessa necessidade de aumento de prazo? O banco já disponibilizou para todos os clientes, independentemente da linha de crédito que ele teve acesso anteriormente, a possibilidade de renegociação pelo site. Então, pelo site, com alguns cliques, o empresário consegue dar um balão de 60 ou 90 dias no financiamento dele. Essas prestações vão ser jogadas para o final e isso é feito uma correção, paga-se um pequeno valor, a taxa de juros é a mesma, tá? Mas esse valor ele vai ser diluído ao longo das prestações seguintes. Tá? Então, é possível se fazer isso? Sim. Isso pode ser feito de forma automática pelo site. Às vezes, o Pedro pode até ajudá-los aí nessa questão. Leandro, você poderia nos passar, não sei se pode, algum dado de quanto o banco hoje já fez de empréstimo para essa linha de crédito do turismo? Você tem esse dado? Pode falar, por exemplo, até abril? Esse dado, não, o dado especificamente da área do turismo eu não tenho, mas eu posso me comprometer a conseguir e encaminho para vocês. Tá? E aí eu consigo, ele até ontem, por exemplo, ele vem atualizado. É uma informação importante para que a gente possa também entender se os pleitos estão sendo, se as pessoas estão buscando, né, essa linha de crédito
E também, se você conseguir, não sei, já estou pedindo demais, mas se a gente está aqui com essa liberdade de quem não conseguiu. Então, exemplo, Aloysio, a gente teve aqui, né, 200 empresas que buscaram, 100 conseguiram e 100, infelizmente, não conseguiram. E aí a gente vai tentar, né, ter essa cartilha, a gente vai fazer um documento, quem sabe, com a ajuda de vocês, com o Pedro, principalmente, que é o nosso canal direto, para que a gente tenha essas aprovações e todo mundo já tem essa dica aí de quem teve negativa e achar que a negativa não procede por algum motivo. O Leandro deixou a dica que pode ser um preenchimento errado, alguma linha que colocou que não está legal. Chama o Pedro e vamos tentar, junto com o Pedro, de refazer isso, né? O Leandro se colocou à disposição para estar revendo, caso a gente ache que tem alguma diferença, algum erro no preenchimento, né, das informações. Então, isso já é um dado muito importante. Pessoal, tem mais alguma pergunta para o Leandro sobre alguma questão? Eu vou chamar do WhatsApp, do YouTube. Posso? Pode sim, claro que sim. Seja bem-vindo, Fabrício. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é simples, em relação à linha de crédito para médias e grandes empresas. Me parece que esse fundo aí do Cadastro, você mencionou, é para empresas abaixo de 4.800 ano, né? E como que ficam as outras empresas? E só um ponto que eu queria ver de que forma que vocês estão considerando no grupo até, né? Primeira vez que eu estou falando com vocês aqui, que essa questão dos financiamentos, ele expõe uma fragilidade e um ponto importante do setor que esbarra na informalidade. E que esse grupo, não só para passar por esse momento, eu acredito que ele vai ser importante para a continuidade e reestruturação do setor, e de que modo que esse ponto da informalidade ela pode ser tratada assim, em todas as esferas, aí, até porque quando acontece esses fatos, quando a gente vai recorrer a crédito, eu acho que os bancos estão com dinheiro, mas ninguém quer assumir risco, e esse risco passa justamente pelo próprio pecado da empresa, né? Pela informalidade, que é uma coisa que acontece até em cascata, né? De todos os níveis, não é só do pequeno, né? De todos os níveis. Então, eu acho que isso é importante também, isso ser fortalecido. Eu acho que as linhas de crédito, não em momentos de crise, as linhas de crédito em momentos normais, facilitam, podem até ajudar nessa reestruturação das empresas, para que quando retomarem, pelo menos retomem de forma saudável, e dar uma segurança até para quando a gente vai trabalhar com prestador de serviço, né, com toda a cadeia, a gente ter segurança naquilo que a gente está contratando e fazendo, né, que isso reflete diretamente na qualidade do evento ou na prestação de serviço que a gente está fazendo. Bom, em relação a empresas com faturamento acima de 4,8 milhões, a gente tem uma linha também do Ministério do Turismo, que é o Fungetur Investimento, ou máquinas e equipamentos. Tá? Aí, empresas que queiram fazer aquisição, só que não é o momento, mas a gente tem uma linha também para aquisição, tá? De máquinas e equipamentos. Quero comprar um caminhão. É possível, tá? De se fazer para empresas que faturam acima de 4,8. Eu quero fazer uma obra. Por exemplo, até pouco tempo antes da pandemia, a gente estava financiando a construção de uma piscina de onda num hotel do sul de Minas. Tá? Então, é possível, esse hotel fatura 10 milhões, então é possível a gente fazer essas linhas, mas isso tem que ser tratado caso a caso, né? Aí é mediante projeto, é um caminho um pouco mais complicado do que o simples capital de giro. Ok? Mas tem linha também. E essas linhas variam mais ou menos de que tamanho? Como que está isso aí ao mês? Essas IPCA mais 5% abaixo. E acima? Pois todas essas linhas, elas começavam com INPC mais 5, tá? Que era essa linha para aquisição de máquinas e equipamentos. Então, que tinha que apresentar INPC mais 5. Essa linha de obra civil, projeto, era INPC mais 6. E o capital de giro era INPC mais 7. Quando estourou essa questão da pandemia, a gente reduziu o capital de giro, junto com o Ministério do Turismo, para INPC mais 5.
Então, essas outras duas linhas com taxas de 5 e 6, elas perderam um pouco o sentido nesse momento, mas até porque são linhas de investimento. Então, não são todas as empresas que, nesse momento, poderão se dar ao luxo de fazer investimento, mas estão abertas as linhas. Se for, é porque a gente não divulga mais essas linhas, né? Essas linhas a gente prefere divulgar do capital de giro, mas o capital de giro do Fungetur ele atende até 4,8 milhões de faturamento nos últimos 12 meses. Excelente, ótima pergunta, Fabrício. Obrigado. A gente tem no Só Pedro, mais uma, que ele só mais está... uma questão. Opa, desculpa, pode ir lá, Leandro. De repente, essa empresa que fatura acima de 4,8 milhões, se ela vai ficar com alguns meses sem faturamento, ela pode chegar dentro dos 4,8 milhões. E pode ser interessante para a empresa buscar esse capital de giro. Pode ser uma oportunidade, essa redução do faturamento. Jair, quer falar alguma coisa? Quero sim, só para falar com o Fabrício e com todo mundo que está assistindo também. Nós fizemos através da Secult um pedido foi feito até via Forno Arthur, que essa linha que o Leandro citou, de linha de investimento, né, de Fungetur, que ela dispensasse a necessidade de obra de investimento. Então, que ela tivesse liberada para o empresariado sem a necessidade de fazer investimento de ampliação, já que o momento não é esse. Então, existe essa solicitação junto ao Ministério do Turismo, ainda sem resposta, mas a solicitação está lá. Excelente. Fabrício, a gente tem no grupo o Pedro, né, que ele está apto também para estar fazendo esse tipo de projetos especiais, tá? É claro que a gente está falando muito hoje de capital de giro, e como o Leandro falou, o banco nem está divulgando muito isso, mas se você também quiser, ou alguém quiser indicar o Pedro para estar esse contato direto, ele está lá apto para poder resolver e te dar todas as orientações para quem precisar. Ele está sendo uma grande mão na roda aí do nosso setor e ajudando bastante a tirar essas perguntas. Pessoal, queria agradecer bastante, né, o Leandro por estar junto com a gente aqui explicando. A live foi sensacional, a gente estava de conversa e já tem quase uma hora que a gente está aqui, quer dizer que foi muito pertinente ter trago alguém do banco que trouxe muita curiosidade e perguntas para o mercado. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas a gente vai pegar essas perguntas e vamos mandar para o Pedro, e o Pedro responde no grupo, tá? Então, todo mundo está lá no nosso grupo de WhatsApp, então vai ter as respostas lá. Leandro, te agradecer imensamente a disponibilidade, né, o pronto atendimento aí ao nosso chamado, agradecer ao Pedro por ter se intermediado, por ter te convidado, foi muito válido, e depois, se tiver aqueles números, se puder passar para a gente, também é interessante para a gente poder colocar dentro dos nossos pleitos, entender, né, como que a nossa cadeia está comportando em cima desses investimentos, e deixar aí um tempinho aí para o seu agradecimento e algumas considerações finais. Muito pedido. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos, a participação de todos, né, em especial o Pedro aí, que fez o convite para que eu pudesse participar, e dizer para todos que o Banco de Desenvolvimento é um banco dos mineiros. A gente está à disposição, mas o empresário tem que conhecer o banco, muitas vezes ele tem que se preparar para o crédito. E dizer a todos o seguinte, às vezes uma negativa de crédito, ela pode ser, em alguns momentos, uma oportunidade, porque nem sempre o problema da empresa é crédito. O Banco de Desenvolvimento, a gente procura, afinal de contas, eu sou um banco público, né? Eu trabalho com recursos públicos, a gente preocupa com o retorno dos recursos. Então, a sobrevivência das empresas também é importante para nós. E, às vezes, o crédito, ao invés de ajudar, vai muito mais atrapalhar a empresa do que ajudar. Então, a gente entende que é um momento em que todo o setor está sofrendo, mas que vai passar e depois disso tudo nós vamos sair disso mais fortes. Todos nós, juntos, mais fortes, se Deus quiser. Obrigado a todos. Muito obrigado novamente, Leandro. E, assim, para todo mundo que acompanhou a live, teve um probleminha no início, a gente está colocando a gravação lá. Foram pontos
bastante importantes. A quantidade de perguntas foram imensas, porque realmente eu acho que é um assunto que todo mundo interessa de uma forma. E a dica que o Leandro deixou aí para a gente é, para quem for buscar esse financiamento, já começar a correr o quanto antes, porque o faturamento dos 12 meses é que vai fazer um grande diferencial, né, para a aquisição desse financiamento. Preenchimento com critério, né, com muito cuidado, para a gente realmente não bater em nenhum ponto que seja que traga algum tipo de prejuízo a essa análise. A gente já colocou lá no YouTube também o telefone do Pedro, então, dúvida, liga, ele está sempre muito disposto a nos ajudar e dar os passos. Já falou a questão do cadastro lá, do cadastro, é importante, mesmo quem não tem gente. A gente está falando que está demorando 10 dias aí, então entra no site agora, faça o cadastro, e já é gratuito, não tem nenhum custo, e é rápido, é simples, como já foi falado, então acho que cabe para todo mundo que não fez fazê-lo para ter isso na mão quando precisar. Pessoal, quem já fez, o Pedro está me falando aqui, que não precisa de mandar, né? A documentação já está toda atualizada. Mas se quiser fazer, né, a nova, tentar descobrir ou tentar novamente, com a documentação que ele tem lá, ele já consegue. É só procurá-lo novamente, aí ele vai ver o que aconteceu, né, e reportar a vocês, ok? Pessoal, então, vamos finalizando a nossa live de hoje, terminando quase no horário. A gente está tentando seguir sempre 1 hora. Novamente, agradecer ao Leandro aí a participação com a gente, foi muito bacana. A gente, no início, teve muita gente que perguntando, porque acabou não conseguindo ver o vídeo dos inícios lá no YouTube, e a gente vai voltar de novo, então, os vídeos que a gente colocou no início do Dia do Profissional do Evento. Agradecer vocês pela participação, Jair, Fabrício, Carlos, doutor Otávio, que saiu com a gente, Clóvis. Desculpa, Jair, pode falar um pouquinho? Antes da gente terminar, pessoal, eu consegui ontem falar com o Léo Burguês, colocar para ele toda essa movimentação que nós estamos fazendo no grupo. Ele gostou muito, convidei ele, inclusive, para participar na próxima quarta. Eu acredito que ele vai positivo aí. O professor Enil pediu desculpa por não ter participado nessa aqui, mas tinha votação na Assembleia, ele não pôde participar. Ver se a gente consegue na próxima quarta trazê-lo também, para ver se a gente consegue atualizar as informações, principalmente junto ao poder público. E a CDL está nos representando no grupo de reabertura, né, de Belo Horizonte, que foi formado pelo prefeito Calil, e a CDL está nos representando lá também. Então, também trouxe muita notícia, principalmente aí alertar todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo. Tem um fato que é decisivo na reabertura de Belo Horizonte, que vai ser a utilização da máscara. Então, a utilização da máscara vai ser muito importante. A CDL vai começar a fazer uma campanha muito, muito feroz aí no mercado para a gente realmente divulgar essa questão da utilização da máscara. Então, quanto mais nós utilizarmos a máscara, quanto mais nós impedirmos a proliferação do vírus, melhor vai ser para a nossa vida e para nossos negócios voltarem o mais rápido possível. Excelente. Se fala de novo. Jair, picou o finalzinho, desculpa. Pode continuar, Jair. Não, só queria deixar esse alerta e para a gente divulgar nos nossos grupos aí, incentivar a utilização da máscara por todos, para que a gente volte nossas atividades empresariais o mais rápido possível. Perfeito, muito obrigado, Jair. Só para dar falar rapidinho o negócio da cartilha, que a gente está recebendo informações de todo mundo perguntando, cartilha. A Ju já falou, a gente está com receio, gente, e a gente tem que ter ele. A gente começar a criar muita burocracia onde não precisa ter. E também, como já soltaram um monte de cartilha no mercado, sem nenhum embasamento dos órgãos que controlam, seja Ministério ou Secretaria da Saúde, ou que seja Anvisa, ou que seja o Corpo de Bombeiros. Então, a gente está tendo um cuidado muito grande, estamos atentos, vendo o que o mercado está fazendo, mas com muita cautela para a gente realmente colocar uma coisa que seja execuível dos dois lados, tanto do nosso público de segurança para os nossos eventos, os promotores ter condição de executar aquilo e os órgãos também nos chancelar. Então, assim, é um trabalho que eu sei que muita gente está cobrando, porque está aparecendo todo dia cartilhas de todos os segmentos, mas eu acho que para a gente ter um diferencial, a gente tem que ir com uma coisa mais sólida, de execução mesmo, sabe? Então, a gente está segurando um pouquinho, daqui a pouco o pessoal vai começar a soltar os índices do que a gente está pensando, né? Já é um trabalho muito bem feito, para que, na sequência, a gente libere o mercado a partir
validações dos órgãos para ter realmente uma validação, para a gente realmente ter efetividade na cartilha, né? Então, tem esse detalhe. Um outro detalhe também que é importante, na sexta-feira agora, a gente tem uma reunião com a sede, com o governo estadual, com o grupo que fez aquela cartilha, eu não vou chamar de cartilha, mas que fez um flyer, que rodou nas redes sociais, que é aquela questão das ondas, 1, 2, 3, 4, e o evento estava lá no finalzinho, de vermelho, na tendinha de Feira Hippie. Então, a gente conseguiu contato com eles, temos uma reunião às 10h30 na sexta-feira, ele se mostrou aberto a escutar os nossos pleitos, não prometeu nada, porque não podia prometer, mas falou que quer escutar e que está aberto também para não nos colocar na rabeira, né? Colocar a gente junto onde a gente realmente deve estar. Então, a gente está indo muito na linha de comparações, sabe, Jair e público. O que é comparação? Eu, Aloysio, não vou falar pelo grupo, mas eu, Aloysio, não vejo nenhuma diferença de um culto de um congresso. Formato auditório, tem o palestrante lá na frente, todo mundo está chegando junto. Então, a gente vai começar agora a montar esses paralelos, sabe, gente? Espera aí, como que se encaixa o evento com esse tipo de atuação? Então, vamos fazer juntos. Por que a igreja voltou e o congresso não voltou? Não é isso que a gente quer, não quer voltar antes de ninguém, mas também não queremos voltar depois. Qual é o procedimento da igreja? É álcool e máscara? Vamos fazer isso. Espaçamento? Vamos fazer isso. Então, quer dizer, as condutas do que o mercado a gente vai ver, vamos fazer comparações. E eu acho que isso é importante, porque o órgão público também não consegue entender isso muito bem. A gente ainda está à margem, a gente está falando muito disso, né? A gente está muito à margem da sociedade, a sociedade não entende o nosso papel, acha que, às vezes, o evento pode ser só festa ou pode ser só casamento. Na verdade, é um leque muito grande. Então, a gente vai começar agora a ter esses comparativos. Igreja, congresso, feira, tal, e vamos começar a ter esse comparativo para, quando esses voltarem, a gente também ter o direito de voltar. Então, estamos com esse trabalho forte. Normalmente agradecer a todos vocês. Na sexta-feira eu vou ter essa reunião, eu vou colocar no grupo como foi, o que aconteceu. Infelizmente não vai poder participar muitas pessoas, mas está aí um grupo legal para representar a gente. Claro, se alguém aí do grupo também achar que precisa participar, Jair, Carlos, Fabrício, todos, se tiver interesse, a gente dá um jeitinho de encaixar para a gente participar. Vai ser uma videoconferência, porque a gente não está mais podendo encontrar presencialmente, pessoalmente lá na secretaria. Mas agradecer a todos, e a gente vai passar agora o vídeo para quem está no YouTube e para quem perdeu no início das nossas ações da semana passada. Pessoal, muito obrigado, tenha uma boa tarde, um bom resto de semana, e vamos lá no grupo se falando, e juntos somos mais fortes, né? Vamos segurar a onda aí. Obrigada mais uma vez, Leandro. Leandro, muito obrigado. Gente, tchau, tchau. Muito grato, um abraço. Outro. Tchau, tchau. Hoje, 30 de abril, Dia do Profissional de Eventos. Absolutamente sem eventos. Sem shows, sem futebol, basquete ou atletismo, sem feiras, sem congressos, sem festas de casamento ou de aniversário, sem exposições, sem teatro nem balé. Mas, quando tudo passar, e vai passar, nós, profissionais de eventos, estaremos mais unidos que nunca, trabalhando em todas as áreas para proporcionar de novo momentos de música, emoção, alegria, informação, cultura e entretenimento. E vamos festejar a cada dia o nosso sucesso. Parabéns, colegas! Gente, olha que coisa mais linda, o Mineirão homenageando os profissionais da área de eventos. Hoje é o nosso dia e o Gigante faz parte da nossa história. Valeu, Mineirão! Valeu! Muito lindo, emocionante viver isso com vocês. Maravilhoso! Aí, moçada, o vídeo rodando na fachada da HBA para o nosso dia profissional dos eventos. Olha que bacana que ficou. Olha que show. Rodando na fachada. Muito bacana.
Olha que show! Parabéns, profissionais de eventos, pelo nosso dia. Que logo a gente consiga voltar a fazer o que a gente mais gosta. Que é trabalhar, fazer a felicidade do próximo, né? Muito bom, parabéns aí, moçada. Humildemente apresentando a nossa classe, profissionais de eventos. Obrigado pelo convite, turma do Movimenta-se. A gente vai voltar, não demora não. O mundo está fechado. Estão suspensos os abraços, apertos de mão, a troca de cartões e de alianças, a emoção de ver seu artista de perto, o parabéns cantado em coro, o olho no olho. O que não foi suspenso é a relevância de nosso trabalho. Evento, crescimento e desenvolvimento são sinônimos em nossa economia. É hora de se reconectar, ressignificar valores, estar pronto para um novo mundo. Um mundo novo onde estar junto terá mais significado. O olho no olho será mais sincero. O abraço mais apertado. E os sonhos mais intensos e enfim realizados. É nesse novo mundo que nós, profissionais de eventos, estaremos. Prontos para reconectar, realizar sonhos e fazer a magia acontecer. Prontos para organizar o melhor evento das nossas vidas para você. Estamos juntos por você.